Já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou o link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso cada vídeo novo. Vamos dar continuação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, capítulo 4, do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito da educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, inciso 1, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4, atendimento em creche e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Inciso 7, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: inciso 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Inciso 3º. Elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e
adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esses a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltados para a infância e a juventude. Capítulo 5 do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Artigo 67. Ao adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Inciso 1. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Inciso 2. Perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Inciso 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 68. Programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos. Deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para exercício de atividade regular remunerada. Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral, em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Parágrafo 2º. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Título 3 da Prevenção. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações. Inciso 1. A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente, de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos.
Inciso 2. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 3. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Inciso 4. O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Inciso 5. A inclusão nas políticas públicas de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais e responsáveis, com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Inciso 6. A promoção de espaços intersetoriais locais para articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Artigo 70b. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas aos casos de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível na forma desse estatuto, ou injustificado retardamento ou omissão culposos ou dolosos. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Artigo 72. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos desta lei.